Navidad, Natividad. Por lo tanto, desde ahora, pues feliz Navidad, feliz Natividad, feliz vida, feliz esperanza, y el cielo nos espera. Por favor, dê um aplauso digno desse rei que morreu por nosotros hace 2000 años y que cambió nuestra vida por la eternidad. Él es digno, Él sí es digno. Gracias, Señor, es para ti, recíbelo, Padre. Aleluya. Aleluya. Bienvenidos a Gracia y Paz. Ya tenemos árbol, los adornos, qué bueno. Desde Yucatán les envío muchos saludos. Aguantamos allá el calor que es enorme, pero ya estamos aquí. Ya tuvieron un domingo de descanso de Ângelo, pues ahora vamos con todo otra vez. Saluda a la persona que tienes a tu lado, detrás de ti. Salúdese, por favor, en el amor de Cristo, como tú lo quieres hacer, pero hazlo. Salúdese, por favor. Y los niños ya a los salones, niños y adolescentes, por favor. Algunos ya se fueron para allá, ya ni están aquí. Bueno. Tomen su lugar. Cuando haya terminado de saludar a todos, pues salúdense. Tomen su lugar, por favor. Prepara tu corazón. Hoy tenemos Santa Cena. Entonces, prepara tu corazón. Por favor. Mientras te digo algo, busca Job en tu Biblia, por favor. Es más una referencia, ¿ok? Casi nunca estudiamos Job. Y la predicación no es sobre Job. Pero yo quiero que abras y veas el nombre, Job. Hay muchas muchos significados para el nombre Job. Pero uno de ellos en hebreo es aquel que pensaba que no tenía esperanza. Ese es Job. No vamos a leer Job, nada más para que tengan idea que hay todo un libro dedicado a un hombre que pensaba no tener esperanza. El asunto hoy también pesa con J, es Jonás. Un hombre que pensaba que definitivamente no tenía ninguna esperanza. Y vamos a terminar el sermón en ese domingo. Para aquellos que están, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es la segunda parte, yo les prometí, es la segunda parte de qué hacer cuando causas una tormenta. Porque es muy fácil culpar a otras personas por las tormentas que vienen a nuestra vida. Pero ¿qué te parece si mira hacia adentro y dices, yo causé todo eso, soy yo? No es nadie más, soy yo. A Jonás le costó mucho trabajo hacerlo. Job tenía una vida segura, rico, multimillonario, empresario, familia hermosa, hijos hermosos, hijas hermosas. Todo se vino abajo. Y no fue culpa de él. Pero en el caso después fue restaurado, todos sabemos la historia. Pero el otro J de la historia, que es Jonás, ahí sí él fue causante. ¿Qué hacer cuando causas una tormenta? Parte 2. ¿Qué vimos en la parte 1 hace 15 días? Bueno, vimos 5 lecciones, son 10 lecciones, pero vimos 5 lecciones de la vida de Jonás sobre nuestra misión de vida. Estamos hablando de eso. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos hizo? Nuestra misión de vida. Ya vimos de las 10 lecciones, vimos las 5 primeras lecciones de la vida de Jonás sobre tu misión de vida. ¿Cuáles son las misiones? Te las voy a repetir. Número 1, mi misión de vida viene de la palabra de Dios. Ahí en la Biblia está tu misión de vida. Número 2, mi misión de vida requerirá que des un paso de fe. Cuesta mucho trabajo, pero sí, da un paso de fe. Número 3, eso todos lo vimos hace 15 días. Mi misión de vida ayudará a otros. De manera indirecta o directamente, cuando cumples con tu misión que Dios te ha dado, vas a ayudar a un montón de gente. Número 4, mi misión de vida
Pode assustar-me al princípio, de verdade assim é. Assusta. ¿En serio, Senhor? ¿Tengo que hacer isso? Claro, é tu missão. Lección número 5. Huir de mi misión de vida tendrá graves consecuencias. Y las vimos, ¿verdad? 4 consecuencias negativas de huir de Dios. Todo con Jonás. La primera es esa. Si huyo de Dios, mi vida se viene abajo. Y fue así con Jonás, acuérdate. Desde que él no quiso cumplir con su misión, su vida se vino abajo, en todos los sentidos. Consecuencia negativa número 2, si huyo de Dios, me va a costar mucho. Hay un precio que pagar. Acuérdense que vimos dónde está Nínive, donde ele foi enviado e onde estava Tarsis, onde ele queria chegar. A distância era enorme. O boleto a Tarsis custava muito mais que o boleto a Nínive. Número 3, se huyo de Deus, Ele se vai oponer a mim. Vendrá uma tempestade em tu vida. ¿Te has perguntado por que tu vida não avança? ¿Te has perguntado por que tus planes fracassam? Evalúa o que estás fazendo. Deus é tão bueno que não te lastima nem te hiere, pero levanta um vento contrário e tu barco não avança na direção que tu queres que avance. Empieza a pensar como está a tua situação. E não sempre é pecado, não estou falando de pecado, estou falando de decisões que tomamos para não obedecer a Deus, sabendo que Ele demanda algo de nós. E a consequência número 4 é esta: se huyo de Deus, outras pessoas vão a sofrer. Não é só tu. Porque México é muito tranquilo, não é minha vida. E que? Não é tu vida, nem é tuya. Deus te la dio por algo. E se eu não cumpro com minha missão, bueno, eu sofro e os que estão a meu alrededor também vão a sofrer, começando por la família, esposa, hijos, hijas. Bueno, isso foi o que vimos há 15 dias. Agora prepárate, agora entramos com todo. Jonás capítulo 1, versículo 7. Aqui começamos, igreja. O contexto é, já sabe, uma tempestade no Mediterrâneo, uma tempestade anormal, não era época de tempestade. Se levanta esse vento. De hecho, há um nome para esse vento, é Euroclidón. O huracão chamado Euroclidón é quando um huracão categoria 4 se encontra com outro huracão categoria 4 no Mediterrâneo e se forma uma célula que não tem nome. Colocaram Euroclidón. Significa a destruição que vem e arrasa. Essa é a definição de Euroclidón. Por lo tanto, o que azotou o barco de Pablo em seu terceiro naufrágio e o que azotou a Jonás muito tempo antes, claro, é o mesmo huracão, a mesma célula huracanada. Bueno, Jonás, capítulo 1, versículo 7, e dijeron cada um a seu companheiro, ou seja, os marinheiros, não? Venid, e echemos, que diz aí? Echemos quê? Estão aqui, verdade? Isso é uma loucura, echemos suerte. Einstein uma vez dijo: Jehová não juega los dados. Não é sorte nem azar, há um propósito. E dijeron cada um a seu companheiro: venid e echemos suertes para que sepamos por causa de quem nos ha venido este mal. E echaron suerte e a sorte caiu sobre quem? Mira, eu não sei, pero em Brasília há um dicho: Jeová é tão soberano, pero tão soberano, que quando Ele quer, hasta Satanás trabalha para Ele. E assim foi. Não juega os dados, não. As circunstâncias pertencem a Ele. Eu vou explicar como se echava suerte. Por exemplo, era algo curioso. Quando as pessoas não sabiam o que fazer, echavam suerte. Como crees que escolheram a Matias para o lugar de Judas, que se havia suicidado? Echaram suerte. Disse Mateus, echaram suerte. Sabe como era isso? Agarravam um cântaro, rompiam outro cântaro, e em cada pedacito escreviam o nome de alguém, ou a inicial do nome de alguém. Colocavam os pedacitos dentro do primeiro cântaro, e alguém metia a mão, e parece a tómbola mexicana, não? Parece loteria, pero era assim. E moviam, e todavia ele que movia dizia: ora tu Deus, está vendo? Ora. E sacavam. No caso, Matias foi o discípulo que ocupou o lugar de Judas, que se suicidou. Aqui não sabemos como echaram suerte. A outra ocasião, por exemplo,
Israel já não queria falar com Jeová. O povo de Israel, a nação completa, já não queria nada com Jeová. Então Jeová dijo, ok, se não querem escuchar minha voz, les hablaré por las piedras. E como os sacerdotes viram que Jeová já não falava, inventaram algo, Urim e Tumim, sim e não. Era uma pedra negra e uma pedra branca. Colocavam isso em uma bolsa que havia no pectoral do sumo sacerdote. Esse pectoral tinha as 12 pedras, cada pedra uma tribo, já sabem. Sabe como hacían? Colocavam as 2 pedras aí dentro, uma negra e uma branca. Eu só posso imaginar a cara de Jeová, não? O que estão fazendo? Em sério? Querem que eu lhes hable assim? Aí les vá. Então, por exemplo, se tu crees que Alan Turing inventou o sistema binário em los anos 30, e daí as computadoras hoje em dia, não, o sistema binário foi inventado por Jeová. Ele inventou o sistema binário, 0 e 1. Os que entendem de programação sabem do que estou falando. 0 e 1. Todo se construi binariamente. Então, colocavam as 2 pedras em seu pectoral, oravam, Senhor, iremos a la guerra, sim e não. A pedrita negra era não, a branca, sim. Era isso, era uma tómbola. Colocavam na mão e sacavam, mira. E Jeová começou a falar-lhes através das pedras. Nunca los enganou. Isso, não. Chegou um momento em que disseram, o que estamos fazendo, não? O sea, não queremos que Deus nos hable com sua voz, mas estamos echando sorte para que nos hable. Uma loucura, se abandonou essa prática depois de algum tempo. Pero aqui se tratam de pessoas não cristianas, nem sequer eram judios. Para eles echar sorte era normal em sua vida. Pelo que mais me surpreende é que Jeová, que domina as circunstâncias, hizo com que essa sorte caíra sobre Jonás. É ele. E lhe digo, entreguem-lo a mim. Mientras ele esteja guardado aí, não passa nada. A tempestade vai seguir, pero entreguem-lo a mim, por favor. E echaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonás. Os marinheiros, tão experimentados nas tormentas do Mediterrâneo, estavam convencidos de que essa tormenta não era normal, era sobrenatural. Era a pior tormenta em que haviam estado. E por isso echaram sorte, porque não sabiam o que fazer. Não sabiam como explicar o que estavam vendo e sentindo. E já sabem, adivinem sobre quem caiu a sorte, foi sobre Jonás. Versículo 8. Jonás capítulo 1, versículo 8. Então lhe disseram eles, porque chegaram furiosos, não? Decláranos agora por que nos ha venido este mal. Essa é a primeira, são 5 perguntas. A primeira foi essa: por quê? Que ofício tienes e de onde vienes? Qual é tu terra e de que pueblo eres? Você quer saber por que essa tempestade, por esse insignificante que está dormindo aí abaixo, e nós estamos aqui peleando com a tempestade. Bueno, les dije e te diré outra vez. Quando não cumples tu missão de vida, te lastimas a ti e lastimas a outros também. Quando não cumples com o que Deus tem para ti. E a pergunta é muito direta, Igreja Graça e Paz, hermano, hermana. Que problemas le estás causando a tu família hoje por não cumprir com tu missão de vida? Qual é? Pergunta retórica, nem me conteste, tu e Deus. Que problemas estás causando hoje a tu família por não cumprir com o que Deus há anos te dijo que tenías que fazer? Isso não vai melhorar, isso vai empeorar. Não melhora, empeora. Porque sabem algo? Podemos huir de Deus. Sim, Ele nos dá chance. A ver, corre, huye. Pero acuérdate que cada vez que quieras huir de Deus, Satanás te provee um barco. Assim foi com Jonás. Bajou a Jope, hace quase 3.000 anos. A fila de espera para tomar um lugar num barco eram de 2 meses e meio, 3 meses. Aí habitavas no porto, esperando algum barquito. Não te parece muito raro que Jonás baja a Jope e um barco em frente? E com uma plaquita, não, há lugar. Há lugar. Nem sequer tem que entrar a Ticketmaster para comprar tu boleto e entra. Não parece estranho? Claro que é estranho. ¿Sabe por quê? Porque cada vez que decidas huir de Deus, cada vez que decidas não ir à igreja, cada vez que decidas desobedecer a Deus, não te preocupes, Satanás te provee um barco. E te diz, vê,
Corre, aléjate, desiste, ríndete. No vale la pena. Curiosísimo, o sea, ¿cómo conseguí un barco? Bueno, estaba el barco ahí. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Cada vez que huyes de Dios, Dios te permite huir de Él, te da chance. Pero nunca podrás esconderte de Dios. Podemos huir de Dios, pero nunca escondernos de Él. Él sabe exactamente dónde estamos y qué estamos haciendo. No confunda huir con esconder, son cosas diferentes, conceptos diferentes. Jonás, capítulo 1, versículo 9, versículo 10. Y él, por fin Jonás habló, ¿no? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Sabe lo más curioso? Es que los hebreos se vestían diferente. Isso dá a entender que Jonás se disfrazó de otra persona. Porque la vestidura de los hebreos era, en todo el mundo conocido en aquella época, como se vestían los hebreos, era diferente. Sabían quién era hebreo y quién no era hebreo. ¿Por qué tuvieron que preguntar de dónde eres? Porque se disfrazó de otra persona. Cambió sus ropas. Tontería. Eu tuve que responder: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Jonás les dijo que estaba huyendo de Dios. Lo impresionante es que esos marineros paganos sabían que no se podía esconder de Jehová. No se esconde. Estamos huyendo, estás huyendo. Esto asustó aún más a los marineros y entraron en pánico. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tonto trataría de esconderse de Jehová? ¿Qué tonto? ¿Por qué hacerlo? Repito, ni siquiera eran cristianos, ni eran judíos, eran paganos, pero eran más espirituales que Jonás, el profeta. Y eran paganos. Ellos sabían: nadie se esconde de Jehová, nadie. Y tú que eres profeta de Él, ¿por qué lo estás? ¿Estás loco? ¿Que no conoces al Dios a quien sirve? Bueno, y aquí entramos en la sexta lección que podemos aprender de Jonás sobre nuestra misión de vida. Número 6. Ya vimos las otras 5. Número 6. Entre más tiempo huyo de Dios, peor estaré. Por eso no va a mejorar, va a empeorar. Entre más tiempo huyo de Dios, peor estaré. Significa que entre más tardes en aceptar tu misión, peor estarás. Todo se viene abajo. Algunos han sentido que ese año fue un año muy difícil, y sí lo fue. Pero todavía, no terminamos el año, ¿no? Todavía. Pero, como tu pastor, te lo puedo decir: por favor, iglesia, conságrense completamente a Dios, porque no sabes cómo será el otro año. No soy pesimista, soy realista. No sabemos, pero una cosa sí sabemos: si estamos guardados en las manos de aquel que creó el universo, Él nos va a cuidar. Por lo tanto, concéntrense, enfóquense, por favor, y conságrense por completo a Dios. Es la única forma en que cuando venga la tormenta, estarás bien. Estarás bien. Entreguen sus vidas por completo a Dios, porque no sabemos qué tormentas nos esperan en 2023. Yo tampoco, no sabemos. Que si quizá tuvieron un año muy mal, pero no sabemos lo que viene y tenemos que enfrentar. Por eso, conságrense completamente a Él. No dejen margen a que el diablo te ataque. No lo hagas. Consagración completa. Jonás, capítulo 1, versículo 11. Versículo 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, la tempestad aumentaba, no disminuía. Y la pregunta es, y te lo digo de frente, hermana y hermana: ¿cuánto más tiene que empeorar tu matrimonio para que le pongas atención?
Quanto mais tem que empeorar tu situação para que reconozcas não é o caminho adequado, algo estou fazendo mal, isto não funciona. Quanto mais tem que empeorar tu saúde para que busque ajuda. Quanto mais tem que empeorar tus finanças para que empeces a cumprir com o Senhor em tus diezmos e ofrendas. Quanto mais tem que empeorar a tempestade para que reconozcas algo estou fazendo e não está bem. Me han perguntado palavras mais, palavras menos, pero a pergunta é esta: pastor, como detengo a tormenta em minha vida? A resposta é a mesma para todos, não? Completa rendição ante Deus. Ríndete ante Ele. Sujétate a Ele. Obedécelo a Ele. Deja de resistirte a Deus. Deja de huir de Deus. Deja de rebelarte contra Deus. Deja de tentar esconderte de Deus. E empieza a dizer: Deus, tú eres Deus e eu não. Hazlo a tu modo, porque a minha maneira não ha funcionado e não vai funcionar. Significa completa rendição a Deus. ¿Quedou claro ou não quedou claro? Porque não sabemos do que vem. Pero Deus sí lo sabe. Dice a palavra: a sus santos Ele revela sus íntimos secretos. Santo é aquele que disse não ao pecado e sim a Cristo. Por lo tanto, se vem alguma tormenta, Ele te vai avisar e te vai dizer: quédate em mis manos, te tenho em la palma de mis manos, não huyas de mim, não te escondas de mim. A tempestade vai vir e vai passar, pero tu estarás de pé, porque mío eres. É completa a rendição hacia Ele. Jonás capítulo 1, versículo 12. Ele lhes responde, ou seja, Jonás tem uma ideia: tomadme e echadme al mar, avéntame al mar, e el mar se os aquietará, porque eu sei que por mi causa ha venido essa grande tempestade sobre vosotros. Eu sou o culpable de la tempestade, échame al mar. Em meio do Mediterrâneo, em la noite mais oscura, bajo um Euroclidón, um huracán que era destructor por completo, lhe disse a eles: échame al mar. A pergunta é tu culpa que alguém esteja lutando contra uma tormenta nesse momento? Ponte a pensar: será tu culpa? Que conhece a alguém que está lutando contra algo e a raiz eres tu? Por não aceitar a missão de Deus? Jonás lhe dijo: échame al mar, échame fora de aqui, e todo se vai tranquilizar. A pergunta é: ¿le hicieron caso los marinheros? No, de inicio no. ¿Lo echaron al mar? No. Lo que hicieron fue intentar arreglar la situación por ellos mismos, cosa que el hombre tiene la tendencia a hacer. Deus nos dice: entregue el problema a mí. No, 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 yo puedo. Tranquilo, yo puedo. No podemos. Não podemos. Intentaram arreglar a situação por eles mesmos. Miren o versículo 13. Jonás les dijo: échame fora de aqui. Disseram: não, nós somos marinheiros, o barco é nosso, se sabem o que estamos fazendo. Não, não sabiam. Versículo 13. E aqueles homens trabalharam para hacer volver a nave a terra, mas não puderam. Porque o mar se iba embravecendo mais e mais contra eles. Eu quero que veja nesse versículo três coisas. A primeira é essa. Primeiro, a tormenta estava fora de controle. Segundo, não puderam fazer nada. E terceiro, se esforçaram mais. Te cansas mais para arreglar algo que só Deus lo pode fazer. E não logras. Sempre he dicho em Graça e Paz: lo que é de Deus fluye. Lo que é del hombre se força, se sufre, se lastima e quizá logre, quizá não. Tentaram fazer a sua maneira e não puderam. A tormenta estava fora de controle, não puderam fazer nada e se esforçaram mais. ¿Te suena familiar isso? Ou se para ti é familiar o que estamos falando? ¿Te suena parecido com alguma situação
que has enfrentado o estás enfrentando? ¿No tienes el control? No puedes hacer absolutamente nada, aunque te esfuerces demasiado, te agotas y nada cambia. La tormenta solo aumenta en tu vida. Lección número 7. Si peleo contra el plan de Dios, esforzarme más, ¿qué dice ahí? No funciona. Estoy peleando contra Dios. ¿Crees que va a funcionar? Claro que no. Dios gana todo. Porque nadie puede enfrentarse a Dios. Tienes que rendirte, no pelear contra Él. Tu única esperanza de salvación, de rescate y de alivio es ponerte en las manos de Dios para que Él te ayude, para que Él te salve. Dejemos un poco a Jonás. Quero que venha Efésios un minuto. Efésios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Porque por gracia sois ¿qué? Salvos. No por lo que tú hagas o dejes de hacer. Porque por gracia sois salvos por meio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Haga lo que hagas. Si Dios dice no, es no. Si dice sí, es sí. Puede pensar, si pudiéramos ganar el cielo haciendo cosas, ¿te imaginas cuánto ego estaría en el cielo? Personas hablando algo como, porque yo hice tal cosa, estoy aquí. Y el otro, no, pero yo hice más que tú, Yo hice, sería una competencia eterna de soberbia. No, el cielo no es lugar de soberbia, ni de ego. Estarías compitiendo siempre con alguien allá. Pero no puedes salvarte a ti mismo, nadie lo puede hacer. Es por Cristo, no por nosotros. Cuando empieces a hacer lo que Dios, ahora la cosa cambia. Cuando empieces a hacer lo que Dios quiere que hagas, milagros sucederán en tu vida. Y aquí están las 3 últimas lecciones. Les dije que eran 10, vimos 7. Y las 3 últimas lecciones están en formato de milagro. Miren eso. Milagro número 1. Cuando haga lo que Dios quiere, todo se calmará. Todo se tranquilizará. Jonás capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, y acto continuo, inmediatamente, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Fue inmediato. Cuando el cuerpo de Jonás empezó a tocar las aguas, la ola que venía sobre el barco, el tsunami que venía sobre el barco, se regresó. Todo se tranquilizó. Y el barco dijeron, wow. Todo se tranquilizó. Clamaron a sus dioses y nada sucedió. Pasa con nosotros lo mismo, ¿no? ¿Cuántas puertas has tocado tú antes de tocar la puerta definitiva que es Cristo? ¿Te imaginas? ¿Cuánto tiempo perdimos tocando puertas equivocadas que nunca se abrieron? Y alguien nos dijo, no, mira, la solución es Cristo. Ven a la iglesia, vamos a orar. No, una y otra vez no, hasta que se acabaron los dioses. Ya no había a quien apelar. Y entonces, bueno, queda una última opción. Tu Dios, ¿no? A ver, preséntame a tu Cristo. Y cuando la cosa funciona, dicen, wow, ¿cuánto tiempo perdí? ¿Cuánto tiempo perdí de mi vida? Por no escucharte, hermano y hermana. Ahora sí, todos son hermanos, ¿no? Clamaron a sus dioses y nada sucedió. Así que clamaron al Dios de Jonás. Colocaron la situación en las manos del único y verdadero Dios. Y todo se tranquilizó de inmediato. Y se sorprenderam. Foi o milagre número 1. Quando haga o que Deus quer, todo se calmará. Milagre número 2. Quando haga o que Deus quer, os inconversos creerán em Jesucristo.
Jonás capítulo 1, versículo 16. Isso é o mais espetacular. Acuérdate que eram paganos, homens rudos, adoravam um montão de deuses falsos, e mira o que passou. E temeram aqueles homens a Jeová com grande temor, e ofereceram sacrifício a Jeová, e fizeram votos aí, em uma noite, a la mitad do Mediterrâneo. Como crees que o evangelho chegou a Creta? É uma isla. Como crees que chegou a Sardenha, outra isla? Marinheiros como estes, que passaram por uma situação grave e reconheceram: solo Jeová é Deus. E chegaram allá e falaram desse Deus maravilhoso, único e verdadeiro. Todos esses paganos de pronto começaram a adorar ao único Deus, quando viram o que passou. Le hicieron promessas a Deus. Que promessas? Jeová, a partir de hoje, te serviré toda a minha vida. Claro, depois que passar por uma situação traumática, e viverei para ti. Tu eres o único Deus, porque nada mais nos pudo salvar. E por isso, a partir de hoje, te honramos e te adoramos nesse barco. Eres nosso Deus, oh Jeová. Quem os guiou nessa oração? Nadie. Foi espontâneo. Hicieron o que queriam hacer. Os inconversos creerão quando tu lleves a cabo tu missão de vida. Ponte a pensar, onde está tu família? Não os veo aqui? Tus amigos, amigas, não os veo? Em tu trabalho? Onde estão tus companheiros de trabalho? Em tu escola, tu universidade? Onde estão eles? As pessoas têm a ideia de que Satanás cerra essas portas para que não entre a gente. Não, não é Satanás, somos tu e eu. Tu e eu impedimos que pessoas venham a Cristo. Ai, pastor, como? Vivendo de maneira não cristiana, pensando o que não devem pensar, actuando como não cristiano, dando péssimo testemunho de Cristo, tu crees que vão vir? Não. Não. Somos o vento que impide que as pessoas se acerquem a Cristo. É tempo de pensar uma vez mais. Os inconversos creerão quando veem que tu missão se está cumprindo, a missão que Deus te ha dado. Muitos aqui têm famílias, seres amados, amigos, parientes, família nuclear, família extendida, que não são cristianos. E por isso a pergunta é: ¿te has perguntado por que todavía não estão aqui ou em qualquer outra igreja? Quando hago o que Deus me pide fazer e dou passos de fé, aunque me resulte incômodo hacerlo, os inconversos vão a crer em Deus em que creemos. Pero empieza por nós. Não por eles, não. Empieza por nós. E milagre número 3. Quando acepto minha missão de vida, Deus terá compaixão. Deus tem compaixão. Jonás 1, versículo 17. Pero Jeová tinha, é curiosíssimo, essa palavra é muito importante. Eu subrayei, a ver. Aí. Pero Jeová tinha, o que diz aí? Outra vez, tinha que? Ok, essa palavra é muito importante. Pero Jeová tinha preparado um grande pez que tragasse a Jonás. E estuvo Jonás no vientre del pez 3 dias e 3 noites. Nínive está muito lejos da praia. São 3 dias de caminho. Por isso a palavra diz que Jonás predicou 3 dias entrando a Nínive. E já sabe, Jonás... Mira, uma coisa é oler a pescado. E outra é oler a vômito de pescado. Exatamente. Feliz desayuno. Oler a pescado é terrível, pero oler a vômito de pescado, guácala, não? Pero bueno. Pero assim estava Jonás empapado disso e predicando a palavra. Quero aclarar algo que por muito tempo se ha predicado e mal predicado nesse passagem. Quantos aqui creem que Jonás foi tragado por uma ballena? Já me conhecem, verdade? Alguns fazem assim. Já me conhecem. Bueno, aunque, mira, em todo o mundo está a ideia de que Jonás é Gepeto, de Pinocho, não?
ballena azul que traga, e aí Gepeto, fizeram na fogata, prenderam o ar-condicionado, viram a tele dentro da ballena. Gepeto, Pinóquio e o grillo, e o gato, e o pescadito, todo o que havia dentro da ballena. De hecho, o autor de Gepeto sacou a ideia de Jonás. Foi sua inspiração, era de Venecia ele. E, bueno, Antonio Brosini tem a ideia de Pinóquio, a escena de la ballena de Jonás. Pero aunque na Bíblia haya ballenas, não há uma sola ballena nesse livro de Jonás. Ojo, uma ballena é um mamífero, não é um pez. Não se vayan com a ideia, por favor. Aí diz que havia um pescado. A ballena é mamífero, não pescado. Bueno, depois dessa confusão mental, aterrissamos. Escute bem isso. O Senhor preparou, aí está a palavra preparado, que é Manaí, e Manaí significa criou, formou de maneira exclusiva. Se eres capaz de crer que Jeová criou o universo, também és capaz de crer que Jeová preparou um único pescado para essa função, para essa missão, de tragar a Jonás e levá-lo allá. Pero, se queremos ser mais científicos todavía, os biólogos marinhos dizem que o único pescado capaz de tragar a um homem sem lastimá-lo e quedar com ele dias adentro é o tiburão ballena, chama tiburão ballena. Tiburão ballena é uma bestia enorme, não? Você vê a foto de um tiburão ballena ao lado de um buço, o buço é miniatura. O tiburão ballena não mastica nada, sempre sua boca está aberta. Ha tragado tiburones, ha tragado barcos pequenos, canoas pequenas, caiaques, porque não mastica. E é conhecido como o gigante amable, porque é muito amável com os buços, ou seja, não é nenhum peligro. Claro que assusta, é uma bestia de 18 metros ou 20 metros, é enorme, se alimenta de plâncton, por isso tem a boca sempre aberta. Os científicos dizem, se podemos crer na história de Jonás, foi um tiburão ballena que entregou a Jonás e o levou allá a la playa. Eles nadam com a boca aberta, são completamente inofensivos, sua velocidade de navegação está entre 5 a 8 km por hora. O sea, se reclamas de alguém em periférico que está lento, não. O tiburão ballena 5 e vai de um lado. Bueno. E os científicos dizem que esse pescado é o único que navega no Mediterrâneo, porque navega allá, porque está em todo o mundo também, mas no Mediterrâneo também há, que pudo haver tragado a Jonás e levado allá. Essa é outra sentença, verdade? O que mais me surpreende é que todavía hoje há pessoas que se perguntam o que havia dentro do pescado. A pergunta é: o que havia dentro de Jonás para fazer as tonterias que hizo? Assim como os marinheiros eram mais espirituales que Jonás, esse pescado era mais espiritual que Jonás. Te lo vou provar. Empezaram a lijar, acuérdate, todo de su barco, cajas, esculturas, todo o que havia, empezaram a sacar al mar. E esse pescado seguia o barco de Jonás. Você pensa na película Tiburão, não? Tom, e vai, não? E caiu na caja, e quando caiu na caja, o pescado dizia, não, esse não é Jonás, e seguia. Cada coisa que caía, o pescaria dizia, não é Jonás, não é Jonás, tampouco é Jonás. E de pronto, quando cai Jonás, esse é Jonás. Essa é minha missão. Ele o tragou de imediato, desapareceu. O pescado era mais espiritual que Jonás. Os paganos, mais espirituais que Jonás. E a pergunta é, qual é o pagano que é mais espiritual que tu e que eu? São pessoas que não são cristianos e te dizem, não queres cristiano? Esses são. Ai, Senhor, não, é que Deus los envia. Deus los envia como aguijón a nossa vida. Confronta-la. Não queres cristiano? Por que haces isso? Por que actuas dessa maneira?
Todavía hoy, muchos empiezan a pensar en la historia de Jonás y dicen, yo no quiero pasar por eso. Quizás nunca te trague un pescado, pero te va a tragar Dios. Porque Dios es paciente, pero también se enoja. Fue así con Moisés, ya vimos eso, ¿verdad? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Te resistes a hacer lo que Dios te manda hacer? ¿Conoces tu misión de vida? ¿Has huido de algo que Dios te ha pedido hacer y todavía no lo has hecho? Y pasan los años y la cuenta sigue. La pregunta es, ¿cuál es tu Nínive? ¿Cuál es tu Nínive? ¿Qué es lo que Dios te mandó hablar que no hablas? ¿Qué es lo que Dios te mandó hacer que no haces? ¿Cuál es el lugar que Dios te ha enviado y todavía no has ido? Ese es tu Nínive. No quieres estar allá. Y dices, Dios, haré todo lo que me pidas, pero no me pidas eso. Eso no. Pues cuidado. Deus manda tempestades e manda pescados. Cuidado. Deus está llamando a aceptar a missão para a qual Ele te hizo. Ele te formou com uma missão específica. Não estás aqui, hermano e hermana, por outra razão. Não estás aqui por outra razão. Fuiste hecho para esta missão e planeado para este propósito, ou com este propósito. Fuiste hecho para servir a Deus. Hecho para servir a Deus, não para servir al hombre, para servir a Deus. Pero escuchen, la única manera de servir a Deus es sirviendo al hombre, porque Deus es espírito. Señor, úsame, quero servirte, te dice, ok, ve allá y ora por esa persona. No, me cae gordo, no. Deus dice, ¿en serio? Pues prepárate, porque vienen tempestades y pescaditos a tu vida. Es lo que Ele hace. Huir de Deus e dizer, seguiré mi plan, é muito tonto, não vai funcionar. Nunca ha funcionado. Não funcionou com Jonás. É muito tonto. Conozco tu plan, Senhor, sei o que queres de mim, pero haré mi plan. Isso é muito tonto. Primeiro, podes huir de Ele, pero não te podes esconder de Ele. Segundo, todo se irá em tu vida hacia abajo, se não cumpres tu missão. Te vai custar muito caro. Deus se vai oponer a ti em todas as áreas de tu vida. Te vas a lastimar a ti e a los demás. E isso solo se pondrá peor. ¿Sabe qué? Não vai funcionar como tu queres que funcione. Assim não. Assim não é. Pero, se por outro lado, me rindo e digo, écheme al mar. Écheme por la borda del barco. ¿Sabe qué es isso? Por favor, pónganme en las manos de Jehová. Foi o que hicieron los marinheiros. Depois que intentaram solucionar a coisa por eles mesmos e não puderam. Eu não posso salvar-me, solo tu me podes salvar, Senhor. Então vendrá o milagre. As coisas se calmarão, os inconversos se volverão cristianos e Deus tendrá compaixão de nós. Deus está dizendo nesse domingo, Igreja Graça e Paz, deja de huir de mim. Deja de huir de mim. Não quero uma parte de ti, lo quero todo. Lo quero todo. Quero el 100% de ti. Eu te hice com uma missão e quando la hagas a mi modo, não a tu modo, as coisas se calmarão. La gente que está a tu alrededor vendrá e seguirá a tu Deus. Serão salvos. Os não creyentes creerán e mi missão se cumprirá em ti e tendré compaixão e dia nos veremos cara a cara e te podré dizer, bem hecho, cumpliste a missão. Pero para chegar allá, primeiro tens que aceptar a missão. Se ponem de pé, por favor. La Santa Cena es un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz, que Cristo cumplió con su misión y lo sigue haciendo. Si Cristo cumplió con su misión, ¿quién somos tú y yo para negar la misión que Él nos ha dado? Hoy tomaremos la Santa Cena y cuando la estén tomando, piensa en tu misión, que no has hecho lo que tenías que hacer. El plan no era ese.
E te vou pedir que se movam para cá, adelante, já sabem o procedimento. Os que vão tomar a Santa Cena, passem para cá, por favor. Alínem-se. Gracias. Põe as sillas um pouco mais atrás. Gracias. Passe aqui adelante, alínem-se. Já lo sabem como têm que fazer, verdade? E mientras estés esperando para tomar a Santa Cena, pense em tu missão. Que te ha pedido Deus que não has hecho todavía? Todavía. Algo há. Algo há. Vengan orando. E chegando aqui, sigam orando. ¿Ok? Todavía hay um espaço aqui. Será esse espaço? ¿Me podem subir as almohadas, por favor? Gracias, gracias, Carlos. ¿Puedes subir essa almohada, por favor, Carlos? Gracias. Súbalo para cá, para que tenham espaço. Gracias. Gracias. Simplesmente empiecen a orar. E agradeçam a Deus por el enorme privilegio de estar donde estás, haciendo lo que estás haciendo. Pero que tienes una misión, la tienes. Quiero que abran sus ojos para que puedan ver cuando pasemos los elementos de la Santa Cena. Toma el pan, toma el vino, aguarda, vamos a tomar juntos, ¿verdad? Todos juntos, por favor. Aleluia. Qual é tu missão? Que é o que Deus demandou que hicieras e todavia não estás haciendo? Quizá digas, lo estou haciendo, estou cumplindo. Não, sí, está bem, é correto, estás cumplindo, pero há algo mais que se tem que fazer. Aleluia. Vamos esperar que todos tenham os elementos. Cabina também. Aqui atrás, os músicos. Todos. Aleluia. Abra tus ojos, se tem os elementos já, os dois elementos, cerra tus ojos. Os demais que todavía não têm, abra tus ojos. Ok. Nós somos todos. Alguém não tem o pão ou o vinho? Levanta a mão. Alguém? Aí atrás, os servidores, por favor. Se não estás bautizado, dá tu nome a Héctor. Não vino Héctor, está Alejandra, está Ale. Por favor, com Ale. ¿Está Héctor? ¿Dónde está Héctor? No te había visto, hermano. Perdón, pastor. Ok, con Héctor, por favor, da tu nombre. Para que podamos ter bautismos muito pronto. Para que puedas unir aqui adelante na Santa Cena. Muy bien. Então já temos. Respira profundamente. Déjame leerte algo de tu misión. A palavra diz assim: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced eso en memoria de mí. Coman el pan, por favor. Aleluia. Asimismo, tomou também a copa depois de haver cenado, dizendo: esta copa é o novo pacto em mi sangre. Haced isso todas as vezes que la beberes em memória de mim. Tomem a copa, por favor. Aleluia, Senhor. Assim, pois, todas as vezes que comeres este pan
y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Le voy a pedir que se hinquen, los que se pueden hincar, por favor. Baja esas almohadas una vez más. Muchas gracias. Úsenlas. Tenemos almohadas allá al lado también, una de aquí, una de allá. Úsenlas también, gracias. Están las almohadas. Simplesmente cierra tus ojos y entrega tu misión a Cristo. Señor, lo he hecho. Aquí está. Pero quiero más, Señor. Señor, todavía no he cumplido y reconozco hoy que no he cumplido. Ten compasión de mí y ayúdame, Señor, porque lo quiero hacer. Hermano, hermana, ya no hay lugar para tibiezas espirituales o frialdad emocional. Ya no hay lugar para eso. Cristo viene pronto. ¿Cuál es la misión que Él te ha dado? Adoran a Dios, vamos, adoran al Señor. Aleluya. Sigan orando. Sí, Señor.